Você está vendo o PP ao vivo? Onde os acontecimentos do planeta Terra e os segredos do espaço exterior são analisados como em nenhum outro lugar. Obrigado por se inscrever. Olá, como vão? Estamos transmitindo ao vivo. E bom então, um grande abraço para a comunidade que nos assiste hoje. Hoje, 1º de dezembro de 2025, segunda-feira, agradeço a comunidade. Com Marcelo e Jack, quais os primeiros comentários do dia? Olha só, e também do mês. Vamos então com as informações. Uma reviravolta geopolítica em Washington após uma linha vermelha insólita. Washington, Donald Trump colocou uma linha vermelha que, bem, eu acho que ninguém chegou a imaginar nesses tempos. E é que é uma linha vermelha que, embora já houvesse sinais de que isso poderia acontecer, bem, a linha vermelha foi apresentada por parte dos Estados Unidos para Israel. E isso diante da Síria, um movimento que, evidentemente, rompe a tradição diplomática recente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um alerta público e direto a Israel para que cesse qualquer ação que desestabilize a Síria, ou seja, está proibido desestabilizar a Síria. Atenção, com esse assunto já vamos começar a perceber. Já se notavam alguns aspectos, mas que fosse assim tão claro. E bom, aqui está a publicação. Esta é a publicação em que, pois, fala que está muito satisfeito com os resultados do governo sírio. Aí está a questão. A declaração foi feita hoje, 1º de dezembro, no Truth Social, onde surgiu como resposta imediata a uma operação letal executada por forças israelenses no sul do território sírio. Nós comentamos recentemente que Israel realizou uma operação de bombardeio dentro da Síria, na parte sul. Então, os Estados Unidos dizem, olha, aqui não, aqui você não opera mais. O relatório não foi publicado apenas no Truth Social, mas também pela agência Agence France Presse e outros meios de comunicação, pois eles têm replicado essa situação. Isso, evidentemente, tem uma reviravolta bem importante. O que vemos já não é só isso. Bem, não é só uma sugestão diplomática que talvez tenha vazado, mas sim algo público. É aqui que vem a parte estranha. Historicamente, Washington deu a Israel basicamente uma margem de manobra quase ilimitada para agir em vários países ao redor, especialmente com a Síria. O que eles chamavam de doutrina da autodefesa preventiva, que Israel pudesse operar até mesmo entrando na Síria para prevenir, por assim dizer. Porque é verdade que existem grupos radicais nessa região. Isso também é verdade. Mas agora há um novo governo e está se dando, vamos dizer, o benefício da dúvida, por assim dizer. Não só isso, mas claramente foi se formando, desde que entrou o novo governo da Síria, uma aliança entre os Estados Unidos e o Ocidente. Mesmo assim, a Síria manteve relações com países como a Rússia. Falando sobre isso, nessa linguagem direta de Donald Trump, ele diz que a Síria está evoluindo para um estado próspero. Ele sugere que existe um acordo de grande importância e que, portanto, afirma que é melhor que Israel não entre em ação nessa região. Donald Trump está executando uma estratégia do que ele chama de pacificação forçada nessa região, na qual ele se coordenou com atores que antes eram considerados hostis. Ao exigir que Israel não interfira, a Casa Branca prioriza a estabilidade regional, diz ele, e os negócios de reconstrução nessa região, acima dos imperativos do que eles chamam de segurança tática de seu aliado tradicional, Israel. Estamos diante do que poderia ser um choque de visões. A visão de segurança militar de Israel, por um lado, contra a visão do mercado imobiliário, não é? Basicamente, porque onde houver zonas para reconstruir, onde houver possibilidades de colocar construtoras em massa. Aí está Trump entrando. Vemos isso na Ucrânia, Gaza e Síria, onde houver cidades para reconstruir. Donald Trump levanta a mão e diz: aqui estou,
vamos reconstruir, vamos levantar prédios, levantar infraestrutura. Aí tem dinheiro, evidentemente, não é? Então, essa é uma visão do mercado imobiliário? Não é uma visão das imobiliárias? Quem é que está conduzindo neste momento a tentativa de paz entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos? Quem está conduzindo isso? Não é Marco Rubio, secretário de Estado, como deveria ser. Quem está conduzindo é Steve Witkoff, um empresário do ramo imobiliário, um tema cada vez mais evidente. Poderíamos estar diante do encerramento de um conflito que já dura muito tempo entre Síria e Israel, pelo menos nas margens, não é? Não por meio de uma vitória militar nem nada disso, mas sim com um pacto de influências que agora é imposto pela Casa Branca. Isso testa claramente a relação de Washington com Tel Aviv. Não vai se romper, mas pode esfriar. Quem sabe o que vai acontecer? Enquanto isso, Israel está se preparando com o que chamam de Laser Iron Beam, que no final deste ano já será apresentado como uma realidade. Em operação, o Laser Beam estaria operando contra qualquer foguete ou drone que tente entrar em Israel. Vamos comentar esse assunto quando for apropriado. Pois está instalado, não é? Agora mesmo também, outra coisa que chama a atenção é uma frase, uma palavra em específico, que é prosperidade. Fala que há contratos e fluxos de capital esperando para estarem prontos para entrar nessa nova Síria, nessa Síria pacificada. Ele diz que o dinheiro estaria se movendo para essa região do mundo e não seria apenas dinheiro para o setor imobiliário, mas possivelmente contratos também. Também em questões de armas, que esse será outro assunto que veremos depois. Diz a citação textual. Ele diz: é muito importante que Israel mantenha um diálogo forte e verdadeiro com a Síria e que nada aconteça que interfira na evolução da Síria, rumo a um Estado próspero. Assim vai, assim dá. Não entender isso dá claramente a mensagem da parte de Trump dizendo: até aqui você pode dialogar, até mesmo dialogar forte, não é? Mas que não interfira com a evolução de um Estado próspero. Assim estão as coisas. Bem, é uma mudança geopolítica, no final das contas, importante que estamos vivendo neste momento, e que não é apenas isso. Havia a sensação de que isso que estamos comentando poderia acontecer, havia uma certa sensação, mas não se sabia. Não se pensava que esse assunto fosse ser tão evidente ou tão claro. Vale lembrar que o presidente sírio esteve recentemente na Casa Branca. Até passou perfume nele na frente de todo mundo. Donald Trump no presidente, certo? Ela entregou a caixinha e perguntou se era um bom presente e quantas esposas ele tinha. E que, tudo isso que a gente já comentou aqui, até vimos as imagens, né? Bom, algo interessante, estranho. Ao mesmo tempo, isso está acontecendo nesse assunto. Vamos então para outros assuntos também importantes. Vejam só, em outro assunto também interessante. Não existe uma Venezuela que não estaria apenas em alerta, mas que aparentemente também estaria se perdendo. Pois grande parte dos aliados, os aliados mais... tem aliados de todo tipo, tem aliados fortes e aliados fracos e aliados que são, vamos dizer, ambíguos, né? Vamos falar dos aliados fortes, os aliados que têm capacidade militar e que têm uma inimizade com os Estados Unidos, que, no fim das contas, é isso que eles têm em comum. Em grande parte, Irã, Rússia, principalmente, e em segundo lugar, China. Tem outros aliados, obviamente, Nicarágua, Cuba, Honduras, até mesmo o México pode ser um aliado ambíguo, assim como o Brasil, assim como a Colômbia com o regime venezuelano. Vamos deixar isso para depois. Aqui, o que eles esperavam era uma reação por parte da Rússia, principalmente, e do Irã, para protegê-los ou agir como uma espécie de escudo protetor com Maduro. Segundo o último relatório, a Venezuela entrou em uma nova fase, diferente, desconhecida. Outro dia, um jornalista que esteve muito próximo especificamente do tema da Venezuela ligou e disse que eles estão entrando em uma espécie de norcorização, ou seja, uma espécie de isolamento massivo, até mesmo com seus próprios aliados.
Vimos como ontem foi noticiado por uma empresa de turismo russa. Você sabia que eles não vão mais voar para a Venezuela? Vão voar para Cuba agora? Só os turistas interessados? Os russos da Venezuela já foram avisados para deixarem o país. Diante da escalada, está se vivendo o que chamam de uma fase de isolamento geopolítico crítico. Por isso chamam de norcorização. Diante da escala de tensões com os Estados Unidos, o regime de Maduro descobriu que sua própria rede de segurança externa simplesmente desapareceu. Não se fala de nenhum resgate financeiro. Não se fala de nenhuma intervenção militar de seus aliados históricos e entrou em uma tempestade perfeita na qual não vai se perder uma relação com os Estados Unidos. A China, por exemplo, não vai perder essa relação. Por um país que realmente não representa para eles um fator econômico importante. Seria mais caro perder os Estados Unidos da América, por causa da Venezuela, do que perder a Venezuela por causa dos Estados Unidos da América. Esse é o cálculo. Principalmente esses dois países. Está claro, o que se espera ver, irão. Ia mostrar raça. Na verdade, supostamente vazou que eles abriram as portas para que Maduro vá morar lá, mas não passa disso. De acordo com um relatório de inteligência, inclusive partes já publicadas no The Wall Street Journal, têm corroborado alguns pontos desses isolamentos que estão acontecendo. Nisso entra essa ideia do que eles chamam de real politique, por assim dizer, não é? Uma coisa é o que dizem esses políticos, esses países. Não, eu sou seu camarada, sou seu amigo, vou te ajudar quando houver um problema. Na hora H, isso é diferente. Durante a última década, foi construída uma narrativa de uma espécie de bloco anti-hegemônico, como eles diziam. Segundo dizia a própria Venezuela, que era a cabeça desse bloco. Dentro da América Latina, os dados concretos eles são bem diferentes. Vladimir Putin está preso em uma guerra de desgaste na Ucrânia, que consome quase todos os seus recursos. Não há capacidade logística nem capital político. Também para abrir outra frente, se não fez isso com o Irã, para favorecer o Irã, menos ainda vai fazer com a Venezuela, que fica muito mais longe e que também tem muito menos a oferecer do ponto de vista militar. Por sua vez, a China tem outra prioridade. Agora mesmo está tentando negociar para continuar vendendo petróleo para a Rússia com os Estados Unidos. E nesse xadrez? Bem, uma peça que poderia ser a Venezuela é uma peça que eles podem facilmente sacrificar para ficar com outras peças que são vitais. Entre a Rússia e a própria China, essa relação para eles é muito mais importante, a relação comercial, especificamente energética. Há um grande negócio sendo planejado com novos dutos entre China e Rússia que ficarão prontos em alguns anos. E é mais importante para eles, então, defender essa parte do que ficar agora negociando outras coisas. O isolamento, basicamente forçado pelas circunstâncias, é talvez o ponto mais perigoso para o regime de Maduro. Ou seja, em outras circunstâncias, em outros momentos, talvez em outros anos, as coisas seriam muito diferentes. Neste momento, do jeito que estão as condições, não parece possível. Um apoio ou escudo que era esperado, como em outros momentos, Moscou, Pequim. Eles estão basicamente focados em construir boas relações com Trump. Além disso, já está anunciada outra reunião em Moscou, Estados Unidos e Rússia, ou seja, obviamente isso é Rússia. Wylkoff já anunciou que vai para Moscou na próxima semana. Evidentemente não. Para falar sobre o tema Venezuela, vão falar sobre o tema Ucrânia, vão falar sobre os negócios que estão planejando para a Ucrânia, etc, etc. Esse negócio que eles fazem é o que os mantém focados agora. O que sim, digamos, do outro ponto de vista, né? Agora mesmo, os Estados Unidos, especificamente Trump, está com problemas, já que republicanos e democratas estão começando a pedir que ele preste contas. No tema da Venezuela e do Caribe, para vocês verem, vou contar agora. Uma investigação contra o secretário de guerra está para ser aberta. Ou seja, nem tudo são coisas fáceis. Lá do lado de Washington,
A situação da Venezuela está se complicando e talvez essa possa ser a última tábua de salvação para Maduro. Agora, vamos conversar sobre esse detalhe que está, digamos, crescendo, que está começando a se tornar um problema. Mas apesar de tudo, aquela irmandade que diziam que existia entre a Venezuela e esses países, bem, essa irmandade ficou de lado. Por quê? Porque existem outros negócios, porque existem outras coisas também que são mais e mais importantes. Temos que continuar analisando isso porque, bem, isso não acaba agora. Vamos falar também sobre outros acontecimentos na Venezuela. Por exemplo, tentaremos mostrar esta imagem. Esta imagem mostra novamente movimentos que estão acontecendo por parte da Venezuela. Evidentemente não. Segundo relatos, há mais movimentos e preparativos de defesa caso os Estados Unidos iniciem ação militar. Fontes militares afirmam que o plano inicial foca em dispersar forças. Eu não sei se essa imagem é de algum desfile, eu vejo mais como um desfile, para ser sincero. Mas é o que dizem as fontes de inteligência. Existe um plano dentro do governo que é: primeira fase, defesa; segunda fase, anarquismo. Ativariam unidades de inteligência e grupos armados pró-governo, obviamente da Venezuela, para criar caos, todo o caos possível em Caracas e dificultar a governabilidade desse país, no caso de acontecer uma invasão. Então a primeira fase é se defender até onde puder. A segunda fase é gerar caos para que nenhum outro governo consiga se sustentar se não for o deles. Aí vem uma tentativa, pelo menos do regime, de gerar essa sensação de que não é possível. Sem eles, a estabilidade não é o objetivo, certo? Bom, eu não acho que seja assim, mas digamos que essa é a tentativa que eles fazem, que eles buscam explorar, né? E tirar isso. Então, pelo menos eles vão tentar, né? Então temos que ficar atentos a isso, que se fala de emboscadas, de sabotagens, de ataques no estilo guerrilheiro. Supostamente há 280 posições ocultas preparadas neste momento. Se essa fase acontecer, essa é a ideia. Vamos ficar atentos. Tema importante. Olha, está ficando cada vez mais claro como esse movimento vai acontecer. O que chamam de bomba ciclônica não é só o fenômeno do frio e de como toda essa situação tem se desenvolvido, mas também que potencialmente vem aí uma bomba ciclônica, de acordo com o que está sendo reportado nesta temporada de inverno, que não traz apenas isso. Esse fenômeno, mas isso virá junto com nevascas que vão se generalizar na parte norte do país, de acordo com o que relata o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos. Veja o que se sabe sobre o que está acontecendo. Tanto na parte norte, desde o Canadá até mesmo até o México e parte da América Central, são esperados fenômenos bastante intensos de entrada. Esta seria a primeira tempestade dos Estados Unidos, mas invernal, do ponto de vista do inverno. Uma bomba ciclônica trará nevascas generalizadas, principalmente ao nordeste dos Estados Unidos. Isso também deve ser levado em consideração. É parte, digamos, do que vai ser vivido nesses próximos dias. Esses fenômenos de nevascas e até mesmo de vento bastante intenso vão trazer uma sensação térmica bastante intensa e forte para a percepção. De frio, né? Se observarmos, vamos ver como esse fenômeno ou esses fenômenos vão acontecer. Sobretudo, vemos que o dia será por volta de amanhã, terça-feira, onde se observa esse fenômeno de vento bastante intenso em direção ao nordeste, onde justamente são esperadas essas anomalias, por assim dizer. O sistema de tempestades de inverno estaria passando pelo que chamam de ciclogênese explosiva ou bomba ciclônica, isso na costa leste dos Estados Unidos. A pressão atmosférica caiu drasticamente, intensificando perigosamente a tempestade.
Isso, acima de tudo, dizem que aconteceu em tempo recorde. Ontem, mal falávamos de uma tempestade de inverno. Hoje já falamos desse fenômeno de ciclogênese explosiva, também conhecido como bomba ciclônica, que soa muito forte, mas é o nome que dão para isso. Então é assim que chamamos, né? Esse evento afetaria 70 milhões de pessoas, desde as planícies centrais, basicamente, dessas regiões também, basicamente não. Isso vai trazer, a partir de hoje, 2 de dezembro até os próximos dias, entre 6 e 7 de dezembro. Vai trazer neve, vai trazer frio, vai trazer até mesmo aquela neve que chamam de pesada. E estamos falando que vai haver áreas onde vai nevar de 10 a 15 centímetros até 20 a 25 centímetros em algumas partes. Segundo o Relatório Meteorológico Nacional dos Estados Unidos, afirma que não é apenas uma simples nevasca de dezembro, mas sim pois dizem assim, direto, demonstração violenta, cinética, atmosférica, não é? O termo ciclone bomba diz, não é um exagero da mídia, mas sim uma definição técnica precisa, uma queda de pressão de pelo menos 24 milibares em apenas 24 horas. Isso indica que a atmosfera está tentando equilibrar um gradiente de temperatura massivo com uma velocidade furiosa, gerando ventos de furacão, só para vocês terem isso em mente. Ou seja, ventos que chegam perto de 120 km por hora e a gente vê isso. Aí estão perto dos 120 km por hora, ou seja, 120 km por hora, então já estaríamos. Em alguns pontos chega a 120, 121 km por hora, dá para ver ali. Ou seja, realmente são ventos de furacão, mas por uma condição em que se espera que faça muito frio, né? E haverá, obviamente, potencial para nevascas. Tudo isso que está acontecendo agora é ou foi uma surpresa? Não? Não era esperado, né? Então ele diz, a atmosfera está tentando se equilibrar. Isso é um gradiente de temperatura massivo, com uma velocidade que é nível furacão. As precipitações serão intensas. E o inquietante, digamos, não é o relatório, não é a neve em Nova York, mas sim o fato de que isso se junta com o que já tínhamos comentado ontem, de um vórtice polar. Então, é uma combinação de fenômenos muito interessantes, diz. Quando o vórtice polar se desestabiliza já em dezembro, isso normalmente ocorre só em janeiro. Sugere que a corrente de jato, ou o chamado jet stream, está oscilando de maneira caótica. Isso não só indica frio intenso, frio extremo, mas também está validando os modelos climáticos que alertavam. Comentamos isso com vocês no início de novembro. Alertavam que vinha um na parte norte, Estados Unidos e Canadá, e Europa vinha digamos, uma temporada mais fria do que o normal, né? Com fenômenos bastante imprevisíveis. Bom, e isso já está acontecendo, em limites. Estamos tendo um início de inverno praticamente assim, pois vai colocar à prova a infraestrutura dos Estados Unidos e do Canadá, principalmente. Agora, se olharmos a questão das temperaturas, bem, vemos o seguinte. A partir de hoje à noite, vemos como o frio estará, pois aí sim, praticamente de oeste a leste, parte central, até mesmo o sul dos Estados Unidos, inclusive o México e até alguns países da América Central terão temperaturas frias. Mas o congelante está nesta região. Inclusive, em algumas partes das serras do México já vai ter água, neve em alguns pontos mais altos. Também é esperado que para os próximos dias, olhem, este é o dia passado, amanhã é quarta-feira, é quinta-feira, é sexta-feira e é sábado. Se vocês notarem, o fenômeno pausa até o fim de semana, depois parece voltar quando entra. Como comentei sobre o vórtice, entre os dias 7 e 8 ele se desloca para o leste. Isso também vai ser interessante de analisar, mas melhora um pouquinho, digo melhor entre aspas, porque estamos tendo que, inclusive no México, vamos ter temperaturas de um só dígito praticamente a semana toda. Sim, não é que vai ficar um só dígito o dia todo, não, mas é como se fosse. À noite faz 7 a 9 graus, de manhã chega a 15 e depois esfria de novo. Mas digamos que estamos indo para as mínimas. Então, bom,
Isso é o que vemos, não só para o México, mas também para o sul dos Estados Unidos. Praticamente todo o Texas também estará com temperaturas de um só dígito. Mas preste atenção que até mesmo para a parte norte, digamos, da Flórida, vão estar perto de um dígito, ou melhor, na verdade, em um dígito. Se considerarmos que é em Celsius e se considerarmos em Fahrenheit, então 8 graus seriam 46 Fahrenheit, né? Então está frio, mas não está congelando. Embora haverá momentos em que algumas partes lá do Texas, especialmente a parte norte, vão estar principalmente, por exemplo, amanhã ou hoje à noite. Inclusive, vão estar no norte do Texas com temperaturas abaixo de zero. Então fiquem atentos a essa situação. O interessante do que vem por aí é, o fenômeno que está aqui nesta região, esse fenômeno entrou e amanhã já poderemos ver o fenômeno. As condições vão ser interessantes. Estaremos comentando sobre isso aqui. É uma incursão, além da bomba ciclônica, é uma incursão de ar ártico, né? Isso traz o que o vórtice traz, não é ar ártico, né? Basicamente não. E isso, vai trazer mais gasto com gás natural, mais gasto com eletricidade nos Estados Unidos. Ontem já tivemos os primeiros apagões e cortes de energia. E acredito que isso continuará durante toda a semana. Bom, então, dito isso, de qualquer forma, qualquer atualização importante, a gente volta a comentar com vocês. Vamos a outra informação importante. Obrigado. Algo está acontecendo neste momento. Algo estranho está acontecendo em um avião russo. Ao que parece, o avião estaria com problemas, estaria desaparecendo, ou está desligando e ligando o transponder, ou algo assim. Esse avião estaria no Caribe. Isso chama atenção, evidentemente, pelo que poderia ser, ou seja, poderia ser um avião que quer se esconder. Poderia ser um avião que está com problemas também, embora até o momento não se saiba de nenhum avião que esteja reportando problemas. Mas vamos ficar atentos a essa situação, para ver que outras informações aparecem. Já desde ontem têm sido relatados aviões que desligam seu transponder. Também não me surpreenderia se fosse realmente um avião ou algo de inteligência investigando questões ligadas à Venezuela. Não? Embora tenhamos visto poucas ações visíveis da Rússia em favor da Venezuela, esta pode ser uma delas. Pode ser que eles estejam enviando algo por aí, então também precisamos ficar atentos, ficar muito isolados. Mas internamente, eu acho que ainda pode haver algumas operações por parte da Rússia, inclusive. Algumas coisas mais no sentido de inteligência, que estariam ali se mostrando como apoio ao que pode ser dado, pelo menos agora, ao regime por parte de Vladimir Putin. Isso pode ser o que está acontecendo. Vamos ver o que mais se sabe a respeito, mas obviamente isso chama a atenção.
Certo? Vamos ver a imagem desse avião. Isso foi visto no Flyer Radar. É esse avião. Vamos ver. É esse avião que está ali, laranja. Esse avião aparentemente saiu de Cuba, sim, e de repente estava sobre o Atlântico e desapareceu. O avião russo Il-96 desapareceu após desviar suspeitamente rumo à América do Sul. Isso foi algum acidente ou é algo mais? Bem, digo acidente. Imagino que já devem estar avisando para mandar o resgate o mais rápido possível, né? O desvio do 96 russo para o sul da América levanta dúvidas. Se esse voo transatlântico simplesmente não tem, sei lá, algum tipo de combustível e está se desviando. Já está na Venezuela ou o que ocorre? Ou se deliberadamente desligaram o transponder ou se acidentou. É uma aeronave de grande fuselagem, por sinal, identificada como Ilnus IL, 96 de bandeira russa. Desapareceu dos sistemas de rastreamento global após realizar uma alteração de rota crítica. Por sinal, essa alteração de rota não foi notificada. O incidente ocorre no corredor do Atlântico em direção ao Caribe. A aeronave fez uma viagem bem estranha. Inclusive, houve uma curva que foi bastante brusca em direção ao sul da América. A manobra, segundo os cálculos de autonomia, também supera a capacidade de combustível. Ou seja, essa curva que ele fez não permitiria que tivesse combustível para chegar, não tem tanta possibilidade de se manter, não tem combustível suficiente para isso. Depois do que ela fez, a curva que fez em direção à América do Sul não chegaria. Isso deixa tudo ainda mais estranho, não é? Ele disse. A aeronave fez uma curva brusca para o sul da América. Uma manobra que, pelos cálculos de autonomia, excede a capacidade padrão de combustível, se não estiver planejado desde a origem. O sinal do transponder cessou. Também não há sinal de socorro, então não se pode dizer que é um acidente ainda. O que significa que há duas possibilidades, não é? Ou é um impacto no mar, ou é um apagão tático dos sistemas de identificação deles, certo? Essa é a grande pergunta, não é? Do que está acontecendo nesse momento, não é? Esse também é, então, impressionante, né? Vamos ver alguns outros detalhes, certo? Do que está acontecendo com esse avião. Só um instante. Deixa eu ver se chegou mais alguma coisa sobre esse assunto. Me espera um instantinho. Ah, tem mais algo aqui, deixa eu ver. Só um instante. É realmente curioso. Eu não vi isso até agora em outros meios, não sei se vocês já viram por aí, mas vamos ficar atentos, né? Sim, isso me chama a atenção. Quem está no Flyer Radar, dá uma olhada para ver se vocês encontram o avião. Verdade? Precisei? Eu imagino que a essa altura já saberíamos, né? Porque isso aconteceu por volta das 5:30 da manhã, ou seja, quando estavam acompanhando o avião. A essa hora já era para ter chegado ou aparecido em algum lugar, né? Imagino que sim. Bom, não é um avião qualquer, né? Aliás, esse é o avião? Esse tipo de avião é o cavalo de batalha da frota do governo. É o que eles mais usam. Sim, Rocia. Chamam esse tipo de avião de destacamento de voo especial. Ele é frequentemente usado para transportar diplomatas e para realizar operações oficiais de inteligência. Esse avião também é usado para transportar cargas sensíveis. Então, por isso é suspeito, digamos assim, né? Se for um desvio não programado, então seria para onde, né? Se o avião não caiu, a única explicação lógica seria que o desvio já estava planejado desde a decolagem, mas o plano de voo foi ocultado e talvez eles trouxessem mais combustível do que foi informado, né? Podem ser muitas coisas, né? Quer dizer, podem ser muitas coisas, evidentemente. Então vamos ficar atentos a essa situação, Dice. Segundo este avião diz, se pousar em segurança no aeródromo aliado, como em Maquitia ou em Havana. Com o transponder desligado, confirmaria que este avião estaria sendo usado para operações encobertas. Pode ser transporte de dinheiro, transporte de ouro,
pode estar transportando pessoal militar, qualquer coisa que esteja fugindo das sanções estaria sendo feita neste avião. Acho que é isso mesmo. Não acredito que foi acidente. Mas enfim, diante da crise diplomática que está acontecendo na região, pode ser que estejam tentando recuperar algum tipo de recurso, mover recursos, por exemplo, do regime da Venezuela para outro país. Aí estão então alguns pontos, né, que poderiam acontecer. Na aviação moderna, o transponder não falha. Ou seja, o transponder funciona ou é desligado ou é destruído quando há um incidente. Não é simplesmente um defeito. Alguém nesta cabine decidiu se tornar invisível. É isso que ele acredita, pelo menos por enquanto. Não? Então, o mais provável é isso, né? Desligar. Porque mesmo que tivesse um problema, teria dado tempo de mandar o sinal de Mayday, Mayday, né? E tudo isso. Então, vocês realmente não acham que vai acontecer? Quer dizer que vamos, que às vezes. Então, isso teria acontecido em... Ele vinha de São Petersburgo, de acordo com o que foi relatado. Aparentemente, ele estava indo para Cuba, indo para Varadeiro. Não se tem, pelo menos que se saiba, não se tem, insisto. Não há relato de que tenha estado em Cuba, mas sim que várias vezes. Apareceu e desapareceu, e depois em um momento desapareceu e não se soube mais nada, né? E ia, como vocês viram na imagem, claramente em direção à Venezuela, né? Ou seja, não resta dúvida sobre a origem, quer dizer, está certo? Não, a origem também não resta dúvida, e sim o destino. Eu não tenho muita dúvida de que realmente seja, bem, em direção à Venezuela, né? Ou seja, realmente digo, vemos aqui nesta imagem, vamos ver se conseguimos ver. Ou seja, se vocês olharem aí, quanto realmente faltava para chegar à costa da Venezuela, né? Evidentemente, a essa altura já deve ter chegado, né? Então, bom, aí estamos vendo movimentos que com certeza serão analisados, né? Por questões de inteligência, de qualquer forma. E tentar entender exatamente o que aconteceu. Né? Vai ser preciso cruzar mais dados? Vai ser preciso cruzar mais dados? Também quando sair, quanto tempo demora para sair? Quanto tempo ele ficará na Venezuela ou onde for? Vamos ver onde ele aparece de repente, talvez de repente, o avião simplesmente apareça lá na Rússia, né? Ou seja, de repente onde ele esteve. Bom, quem sabe, né? Ninguém soube de nada, né? Absolutamente. Então está muito interessante isso que está acontecendo nessa região. Aliás, dentro de toda essa disputa que está acontecendo, já tem um pouco mais de informação sobre o que vai acontecer com Steve Witkoff nesses dias. Vai acontecer ou vai receber amanhã? Ou seja, o emissário de Donald Trump chega amanhã à Rússia. Ele vai se encontrar com Vladimir Putin amanhã à tarde, horário da Rússia, que para nós seria de manhã. Então, por volta do meio-dia, amanhã, já teremos a informação sobre o que estão dizendo Steve Witkoff e Vladimir Putin, não é? Depois de uma série de controvérsias tremendas, nas quais ele perdeu toda a credibilidade. Se fosse um governo decente, já teriam demitido Steve Witkoff. No mínimo para aparentar, né? Mas Trump não se importa em aparentar. Simplesmente fica claro qual é a intenção e a relação com a Rússia. E então Steve Witkoff vai ao Kremlin amanhã. Depois de todos os escândalos que ele teve, da desconfiança que gerou, até mesmo entre os próprios republicanos. Mas enfim, isso é isso. Vivemos momentos atípicos, não? Muito intenso. Então, é isso, vamos ficar atentos a isso e vamos comentando amanhã, terça-feira. Amanhã, 2 de dezembro, é quando eles vão se reunir. O encontro está previsto, segundo o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, na sua coletiva diária de hoje. Ele disse que amanhã à tarde eles vão se encontrar. Insisto, vamos ficar atentos a isso e seguir para outros temas importantes. Algo estaria para acontecer, segundo acabou de vazar um plano para ativar uma grande sabotagem de 4 países. Essa sabotagem é esperada para os seguintes países. Vamos aos detalhes. Mas se isso que está vazando for realmente como estão comentando, então o que vem por aí seria um problemão para vários países da OTAN.
Aqui há um relatório, sim, um vazamento que fala de um grande sabotagem que estaria afetando a Ucrânia, mas também a Romênia, Bulgária e Turquia. Verdade? Países da OTAN. Então, aqui eu estaria falando do que eles chamam, ou possivelmente de uma bomba suja, ou seja, não uma bomba nuclear, mas algo parecido, certo? Poderia ser algo ecológico, poderia ser, mas é algo massivo o que vem nesses próximos dias. Se é que não cancelam, porque agora foi descoberto. Mas relatórios de inteligência apontam a interceptação de ordens de combate russas que teriam instruído sabotagem deliberada. Estações de tratamento de águas residuais também poderiam ser uma opção. Poderia ser algum tipo de ataque à infraestrutura em questões relacionadas à água. A ideia é causar um desastre ecológico. A destruição de uma infraestrutura, por exemplo, desse tipo, poderia liberar toneladas de resíduos químicos não processados diretamente no rio Dni. Mas esse seria outro dos impactos também mais chamativos. Com certeza revela o meio canal 24, é assim que se chama. Citando fontes diretas, eles teriam tido acesso a informações ou documentação militar interceptada. Haveria grande evolução, levando-os a buscar uma guerra ambiental híbrida. Se analisarmos isso, não seria a primeira vez. É preciso lembrar da destruição da represa. Lembram? Junho de 2023. Ficou claro que isso aconteceu. Inclusive inundaram suas próprias tropas, lembram? Tropas não avisaram os russos. Soldados ficaram na água. O inquietante desse relatório não é só que falam de um possível uso de dano à infraestrutura. Algum tipo de explosivo, algum tipo de coisa que vão usar para causar um desastre ecológico. O cálculo geopolítico por trás disso seria afetar a corrente do Mar Negro, gerando, bem, o fim de uma quantidade impressionante de peixes, por exemplo, evidentemente, tudo o que isso implica. Esse impacto não significa que todo o despejo massivo no rio Dnieper seria inevitavelmente levado ao sudoeste. Sim, isso, bem, geraria um problema. Seria como uma espécie, dizem, de bomba biológica. Além disso, ela se move lentamente em direção às costas da Romênia, Bulgária e Turquia. Sugere que essa estratégia seria uma estratégia de desgaste psicológico e econômico contra a OTAN, sem realmente disparar, pois um míssil, oficialmente, isso estaria sendo um problema contra a aliança. Basicamente não testando esses limites de resposta ocidental, que por sinal... E existe um plano de resposta para isso que está acontecendo, que tem sido entre o que acontece e o que não acontece. Não foram muitas coisas, é isso. Por exemplo, como a explosão do trem que aconteceu na Polônia, entre outras coisas, pois já falam de um ataque que está sendo planejado por parte da OTAN. Já existe uma proposta, mas ainda conversamos sobre isso. Essa é a primeira vez que ouço que a OTAN, realmente já está considerando operar diretamente com a Rússia, ou em direção à Rússia, ou contra a Rússia. Ou seja, está. Pois bem, impressionante. Com certeza vão denunciar. Se a contaminação em massa causar mortes, doenças ou colapso econômico na Romênia ou na Bulgária, membros da OTAN, isso seria considerado um ataque armado. Essa pergunta é feita à OTAN. Diz que a OTAN não tem protocolos claros para atos de guerra ecológica que cruzam fronteiras. Também não são apenas peixes mortos, mas também. Isso geraria a liberação de esgoto em grande escala em uma zona de guerra, no caldo de cultivo, seja afetando o ar com algum tipo de impacto, algum tipo de poluente. Imagino algo como reatividade ou algo assim, ou... no caso do esgoto, com surtos de cólera, de disenteria que poderiam surgir dentro dessas águas negras. Isso poderia atravessar fronteiras por meio da fauna marinha ou do comércio marítimo. Segundo o que relatam, o colapso desses ecossistemas no Mar Negro estaria gerando um corpo d'água semi-fechado, diz ele. A sua capacidade de autodepuração é baixa no Mar Negro. Então, um evento dessa magnitude poderia aniquilar a indústria pesqueira e turística desses 4 países.
por décadas, o efeito duraria décadas dentro do Mar Negro, seria, digamos, um mar morto. Então, o Mar Negro seria o Mar Morto. Basicamente, não seria tremendo. A água, afirmam, não reconhece fronteiras, nem tratados, nem nada, simplesmente a água não. E se uma ordem desse tipo for dada, seria evidentemente extremamente duro para as sociedades que vivem nessa região. Os países que vivem na região seriam afetados por muito tempo. Isso não é um desgaste? Já estão chamando isso de terrorismo ambiental. Não, evidentemente isso não aconteceu. Mas esse vazamento alerta que essa situação poderia ocorrer no próprio vazamento. Pois alguns desses pontos realmente acontecem, como eu disse para vocês. É o Canal 24 que faz esse relatório e eles mesmos mostram esse mapa. Aí está o Canal 24, eles mostram esse mapa que apresentam. Possivelmente como seria o ataque, se for feito por Água Negra, né? Mas o que se fala é de uma tentativa de causar um impacto ecológico na região, né? Isso é o que aparentemente estaria para acontecer. Também tem outro assunto que chama a atenção hoje. E ponto final. Mesmo assim, continuam insistindo nisso. A princesa Aiko do Japão, que é ela que seja a próxima imperatriz, não é? Está havendo pressão para que a princesa Aiko seja a primeira imperatriz do Japão. O apoio popular à filha do imperador foi impulsionado e está sendo promovido nas redes. E aqui há um debate sobre não reformar a lei de sucessão, porque agora, sob a lei de sucessão, pois quem pode ser herdeiro do imperador só pode ser um homem. E então, o imperador já está velho. Então, evidentemente dizem, bom, quem vai ser o próximo, né? Durante uma visita a Nagasaki com o imperador Naruhito, a imperatriz Masako chamou muita atenção na mídia, nas redes sociais. Ela vai completar 24 anos, hoje ela completou 24 anos. E, bom, muita gente quer que a lei de sucessão, exclusivamente masculina do Japão, seja mudada para que a filha do imperador possa se tornar a imperatriz, né? No fim, esses personagens já são praticamente figuras decorativas. Mas no final das contas, é algo simbólico, né? Imagina se a primeira-ministra que está agora, né? Sanae Takaichi. E além disso, ter a primeira imperatriz. Pelo menos na era moderna, pois evidentemente também mostra um Japão diferente, não é? Outro assunto, mudando completamente de tema, foi revelado que o espanhol se consolidou como o terceiro idioma mais falado do mundo. Veja só, você deixa o inglês de lado, muita gente diz, não, eu falo inglês. Para poder falar com todo mundo, então fale espanhol, e você vai conseguir se comunicar com uma grande parte do mundo. O número de falantes de espanhol aumentou 5% no último ano. Chegou a 635 milhões de falantes e é a terceira língua mais falada do mundo, depois do chinês. O hindi e o espanhol vêm em seguida. Eu imagino que também vai depender do que te interessa, mas imagino que o inglês continuará sendo esse idioma, que, por exemplo, para negócios ou para estudar é o mais comum. Não, eu suponho. Porque todos dizem, com isso já te entendem, né? Mas o espanhol cresceu e chama atenção. Quer dizer, num momento em que a China está na moda, parece que a Índia também quer ficar na moda. O inglês está sempre avançando por causa de todo o impulso das redes sociais, dos filmes e tudo isso. Mas, pelo visto, o espanhol não para de crescer, 5% não é pouca coisa. E isso, bom, chamando atenção. Vamos ficar atentos a isso. E você vê que, por exemplo, se há tentativas, de repente, não de, por exemplo, da parte dos Estados Unidos de querer colocar um limite no espanhol internacional, pessoalmente, não há coisas desse tipo. Gerou muita irritação, mas no final o espanhol continua avançando, o que é muito interessante. Vamos então para outros temas, outros assuntos. No dia de hoje, vamos
A tensão segue máxima na Venezuela com novos relatos. Visite Strofan, que vai acontecer uma reunião na Casa Branca, onde será tomada a decisão final. Parece que não é isso que dizem, já sabem como? Como esse assunto se prolongou e se prolongou, mas... Primeiro há a disputa atual com outros temas. No tema de Einstein, que ainda está aí, o tema da controvérsia de Pete Hegseth, que agora vai ser investigado. Depois conversamos sobre isso. Mas agora se confirma que Donald Trump vai estar dando ou tendo uma reunião. Me parece que vai ser hoje. Vamos checar se há informações lá, mas olhem. De acordo com o que estão reportando, diante do que acontece nessa estratégia de, como chamá-la, a flecha de... Não é a flecha. É a lança do sul, como eles chamam, né? Essa estratégia. Bom, então vai acontecer uma espécie de cúpula de guerra no Salão Oval. O evento, segundo dizem, é crítico. A reunião vai ser de altíssimo nível e está marcada para hoje à tarde, então daqui a pouco vai acontecer. Essa reunião não é um momento de uma visita de cortesia desses altos comandantes. É um conselho de guerra, de fato, para definir a fase final da pressão sobre a Venezuela. Tudo errado. E então pode ser que venha algo interessante, não é? Evidentemente. Fiquem atentos a isso. Vamos ver o que dizem aqui, está interessante. Permitam-me dissolver isso, mas... Já está precisando de um café, diz aqui. A formação confirma uma postura linha dura do presidente Trump, que se reúne hoje. O general do Estado-Maior Conjunto e Marco Rubio, que é o secretário de Estado, também vai estar Stephen Miller. Isso sugere que a estratégia também terá um forte componente, não apenas militar, mas também esse típico componente ideológico de imigrantes. E tudo isso, sabem? Por que eles fazem isso? Esse último pedaço? Stephen Miller e todo esse assunto, porque eles dão aquele toque que o MAGA adora. Não te intimida? Setores republicanos ultraconservadores estão insatisfeitos com a forma como Trump lida com o assunto e não querem se envolver em uma guerra. Porque a promessa com Trump era que America First, não tem toda essa confusão. Então, o que está fora não importa, você fecha sua fronteira e deixa que eles se virem. Mas e o Trump? Pois ao entrar ele disse, pois o exterior é o bom e o legal, e a América em segundo lugar, e tudo que é estrangeiro vem primeiro, não tudo que é de fora. Tem sido assim praticamente desde que ele entrou. Então, sobre esse assunto. E claro, a visão de mais um mês resolveu lá fora e deve resolver aqui também, né? Essa é a ideia. Então, né? Bom, acontece essa reunião, mas eles colocam Stephen Miller, que na verdade não teria muito o que fazer ali. Eles o colocam como peça-chave, como se fosse justificativa. E é que já passou. E vejam, tudo se resolve. Se resolve a questão do trânsito, se resolve a questão dos migrantes, se resolve até mesmo a questão das gangues que também entram. Eles escondidos nos Estados Unidos, né? Então, como é que eles vão brincar com essa ideia de atacar, atacamos, mas por que América primeiro, né? Ou seja, esse é o tema que talvez eu esteja vendo aqui, né? Porque realmente vamos ter que esperar a reunião. Mas é uma mini cúpula, ou como dizem, basicamente é isso. Então é isso. Eles estão prestes a tomar a decisão final, né? Se isso já está acontecendo, além disso, são só pessoas que decidem, ou seja, só gente que toma decisão. E não vão lá à toa. Se o Brasil é uma reunião pública e já vai acontecer, isso já é público. Essa pequena cúpula, esse jogo de guerra, vai tomar uma decisão importante agora. Não acho que isso signifique que vamos sair agora. Aqui estou, desculpe, não vai para trás, não acho que seja isso, mas vamos ver, né? Essa reunião aconteceu apenas algumas horas depois que foi confirmada a comunicação telefônica direta entre Trump e Nicolás. Sim, é verdade. Também já foram divulgadas mais informações sobre o assunto da ligação telefônica. Ontem comentamos um detalhe e agora surgiram mais informações. Eles não chegaram a um acordo. Mas no meio de todas essas acusações, agora já não é mais uma questão de diplomacia. É o que chamam de execução de uma doutrina de guerra híbrida nessa zona cinzenta em que estão atuando.
ter as duas figuras máximas em assuntos militares, que são, por um lado, o secretário de Defesa, o secretário de Guerra, e Marco Rubio, secretário de Estado, mostra que isso é sério. Se eles não estivessem lá, talvez você pensasse, bom, vai ser só conversa. É um sinal inequívoco, basicamente, de que vem movimentos pesados. Não é mais questão de sanção. Se fosse o Departamento do Tesouro, diria: haverá mais sanções, mas não é o caso. A ação militar, no que eu vejo aqui, vamos ver o que acontece, mas será evidentemente importante, ele diz. A grande incógnita dessa situação é: por que falar com o alvo antes de se reunir? Para um conselho de guerra. Então, por que houve essa ligação com Maduro? Se você está pretendendo ir para o conflito, não é? Por que falar diretamente, não é? Por quê? O que você acha que aconteceu é que foi o ultimato final, não é? Tipo aquele clássico, né? Prata ou chumbo, não é? Quer dizer, em nível geopolítico, obviamente, né? Ou você sai, né? Ou o que vem depois é tremendo, né? Vocês não acham que isso seja uma negociação, né? Na verdade, já foi o último aviso. O ultimato do ultimato, não é? Já houve vários ultimatos. Esse não é o primeiro do Trump. Normalmente não são decisões muito lentas nesse sentido, né? Evidentemente também não são decisões qualquer. E isso, bom, também é outro ponto que precisamos levar em consideração, né? Um ponto que também eu imagino que vai ser importante é a questão dos asilos, né? E toda essa situação, quer dizer, a questão dos migrantes, né? Tem um assunto que Donald Trump comenta e que ainda precisamos discutir nessas conversas que acontecem no Air Force One, né? Neste avião. Ouçam isso. So you said that you might denaturalize some American citizens. Can you talk about Bom, basicamente o que Trump está dizendo neste momento é que, bem, ele afirma que tem autoridade para revogar a naturalização daqueles que, segundo ele, obtiveram a cidadania de forma indevida durante o governo Biden. Ou seja, se ele suspeitar que uma pessoa ou um grupo de pessoas teve ajuda de Biden para ser naturalizado, mas se essas pessoas não tinham as condições que ele considera corretas, então ele poderia revogar essa naturalização, ou seja, tirar a cidadania dessas pessoas. Bem, isso poderia acontecer, né? Olha, sobre esse assunto também, isso faz parte desse tema, né? Desse movimento que ele traz desde que começou seu primeiro mandato e agora no segundo. Um tema bem anti-imigrante, né? Vamos a outros assuntos importantes. Vejam só o que está acontecendo na OTAN. Dizem que nada vai ser igual se isso acontecer. Como estão preparando agora mesmo o plano de guerra, que, segundo dizem, era secreto. Bom, já não é tão secreto assim porque foi revelado que está sendo preparado. Alemanha, 1.200 páginas. 1.200 páginas detalham o plano que a Alemanha tem. E quando a Alemanha faz planos, cuidado, porque, bom, já sabemos, né? Ou seja, nesse caso, já não estamos falando de um grupo como o que vimos na Segunda Guerra. Mas eles são organizados e quando tem determinação, então cuidado com isso. Principalmente porque pode ser um conflito em que eles sejam os líderes do conflito. Já não seriam os Estados Unidos, nem a França, nem o Reino Unido, nem mais ninguém, né? Na verdade, isso faz parte desse plano. Ou seja, eles liderariam a corporação, por assim dizer. O lugar onde as decisões seriam tomadas seria dentro da Alemanha. Um tema também muito interessante. Segundo o que o nome é Oplandeu ou Operação Plano Alemanha, não é? Em inglês chamaram de Oplandeu ou Operação Plano Alemanha, certo? Segundo relatos, a Alemanha ativou discretamente, mas não totalmente em segredo. Já existe um documento confidencial de 1.200 páginas que transformaria radicalmente o país.
Assim, diz, transformaria radicalmente o país. Deixaria de ser apenas a potência econômica que já é, para se tornar o centro logístico militar da OTAN. O centro logístico militar da OTAN. Fique atento a isso, hein? A mobilização e o trânsito seriam de 800 mil tropas aliadas, maquinaria pesada, atravessando o território alemão em direção à frente leste. O prazo de preparação seria daqui até 2029, segundo eles. Segundo a inteligência alemã, estima-se que a Rússia poderia atacar diretamente a Aliança Atlântica por volta de 2030. Os vazamentos são de altos comandantes militares, relatórios de inteligência citados pelo Wall Street Journal e também confirmados. Aliás, alguns deles por exercícios táticos recentes, como lembrem-se do Red Storm Bravo e de outros exercícios militares que aconteceram, que foram bastante surpreendentes. Muitos erros, aliás, não foram exercícios fáceis. Eles estão com um problemão agora porque a OTAN fala diferentes idiomas, tem diferentes tipos de disciplinas militares, diferentes culturas, tudo diferente. Como se coordena algo assim? Não é simples, principalmente sem experiência em grande escala. Embora eles tenham feito exercícios e tudo mais, né, quer dizer, mas não é a mesma coisa. O que vemos agora não é mais um exercício, mas uma mudança de paradigma civilizatória, diz ele, no coração da Europa. Durante décadas, a Alemanha desenhou seu plano de infraestrutura. Pontes, rodovias, redes ferroviárias, eficiência comercial, etc. Achando que seria um país em paz para sempre. Ou seja, o país foi feito ou refeito depois da Segunda Guerra Mundial pensando, não vai haver mais guerra, né? Esse era o plano. Acabou a guerra? E tudo foi planejado desse jeito, né? E assim continuaram planejando. Então agora estão percebendo que, bem, foi um erro, né? Também está sendo apresentada uma pesquisa em que se vê o que chamam de atrito entre o lado militar e a realidade material e monetária. Não há como sustentar esse projeto assim como dizem. O próprio chanceler Friedrich Merz adverte, diz que já não são tempos de paz. Neste momento, a infraestrutura alemã está caindo aos pedaços. Diz que 20% das rodovias e 1/4 das pontes precisam de reparos críticos. O plano implica reaprender, e como dizem por aí, reaprender o que tem relação com o tema militar. De como então deixar tudo pronto. Por exemplo, eles não têm zonas de pouso para emergências militares. Eles nem tinham banheiros. Quando começou, perceberam a falta deles nas bases militares. Esse assunto é muito louco, né? De um lado, perceberam sua vulnerabilidade. O mais louco é que isso é público, né? Quer dizer, então todo mundo fica sabendo que eles são vulneráveis, mas que não vão fazer nada. Eu acho que isso é um erro, né? Quer dizer, é um erro mostrar esse nível de vulnerabilidade. Quando além disso, você está dizendo que em alguns anos vai estar super forte, né? E além disso, com os olhos voltados para a Rússia, não sei, parece que a tentação pode ser grande, né? Em tomar algum tipo de ação por parte da Rússia, né? Caso isso aconteça, aconteceria já. Ou seja, me refiro já em 2027, porque eles não vão esperar que cresça mais uma força que realmente possa ser essa. Forte para deter a Rússia, não? Pois é, sim, está muito louco o que está se aproximando. Aliás, teve uma reunião hoje, confiram a imagem. Teve uma reunião entre este, Zelensky e Macron. Ouçam o seguinte. O único país que pode parar a guerra é a Rússia, diz ele. A Rússia começou, e a Rússia é o único país que pode pará-la. Após a reunião entre Zelensky e Macron, afirmam que a guerra precisa terminar o quanto antes. A Ucrânia, diz ele, precisa de um país sólido, uma paz que possa ser duradoura. A guerra deve terminar o quanto antes. O chefe de Estado ucraniano afirmou que a reunião com Emmanuel Macron durou várias horas. Os líderes se concentraram principalmente em negociações para pôr fim à guerra. E também se concentraram em quais serão as garantias de paz.
De que adianta ter paz se amanhã podem invadir ou atacar de novo? Que garantia existe? Obrigado. Qual é a garantia de verdade de que vai haver paz, não é? Diz, a paz deve ser realmente duradoura. A guerra deve acabar o quanto antes. Muito depende agora da participação de todos os líderes. Hoje também vamos conversar com outros líderes. Zelensky teria enfatizado isso depois dessa reunião. Então, bem, vamos ver com quem mais ele vai se reunir, né? Isso também vai ser, evidentemente, fundamental, não é? Também se observam essas ondas de água congelada em um lago chamado Polan. Não. Aliás, isso é um... Escutem, não é que este não tem áudio, mas é quando. Quando vocês puderem ver isso com áudio, é impressionante como soa como cristais se chocando, né? O som que eles fazem é legal. Outra imagem que também chama a atenção hoje é essa imagem que vamos mostrar para vocês. Isso faz parte desses. Como esses drones de terceira geração chegam, já desse tipo, Shahed, né? No dia 30 de novembro, os Sting destruíram vários aviões que já chamam de geração 3. Esses têm propulsão a jato, percebe? Eles têm uma propulsão diferente, sabe? E então é isso. Esses drones são mais rápidos do que os modelos de Aeroncom, semelhantes em formato aos Shahed, mas diferentes no design. Principalmente na propulsão, como podemos ver. É isso. Essas ferramentas de guerra estão sendo cada vez mais usadas, né? Drones de todo tipo, né? Impressionante. Vamos para outros assuntos importantes. Hoje, por sinal, publicaram quais são as cidades do planeta com mais cultura, principais cidades em cultura. E bom, saiu essa publicação na qual, por sinal, a cidade do México apareceu como a número 1. Cidade do México, aliás, está cheia de americanos, canadenses e pessoas do mundo todo. De pessoas que vão morar lá justamente por causa da cultura, né? Pela variedade de coisas que tem para ver, né? De museus, teatro, comida e mais, né? O segundo lugar do mundo seria Praga. Depois vem Cidade do Cabo, na África do Sul. Em quarto lugar, Buenos Aires. Depois vem Atenas, Edimburgo em sexto lugar, sétimo Viena, oitavo Madrid. Depois vem Florença, na Itália, e depois Melbourne, na Austrália, não é? A número 10 e Paris, a número 11. Parece que há outro latino-americano por aqui também. Olha, São Paulo está com o número 14, Nova York, o número 15, e aí está. Até aí vai a lista, né? Montreal é a 12ª? Bom, então é isso, né? Quais são as cidades mais ricas culturalmente falando? Pois bem, interessante, evidentemente. Agora então, há muitas divisões, né? Isso é especificamente no tema de cultura, né? E assim, então, bom, vão sendo feitas essas estatísticas, né? Por cultura, por economia, por segurança, por mil coisas, né? Essa é a questão. Vamos a outros assuntos. Preciso comentar com vocês o que ocorre com os republicanos. É que estão exigindo dos republicanos dos Estados Unidos para investigar o secretário de guerra, ou seja, secretário de defesa, né? Mas ele dava a responsabilidade ao Pentágono, né? Ao Pete Hegseth. E é que isso foi revelado. E ele admitiu publicamente e voltou a comentar sobre isso nas redes, né? Bem, quando atacam esses barcos, houve uma ocasião em setembro em que havia feridos. Depois, resgatavam os feridos. E eu disse, esperem. Não resgatem ninguém, voltem a atacar, voltem a atirar. Ou seja, o clássico tiro de misericórdia, mas declarado por um secretário, ou seja, até Trump. Ontem ele disse, não acho que ele tenha feito isso, vamos investigar, vamos ver isso, ver o que aconteceu, mas não acho que ele tenha dito isso, não tenha feito isso. Ou seja, bom, então, né, tá claro que ele não concorda com essa situação. Ou seja, né, ele disse como se quisesse amenizar a situação. Mas não é só isso. Veja, neste momento há um problema com o grupo próximo de Trump. Vamos aos detalhes, pois a situação é mais séria do que parece.
Não se trata apenas do modo como ele age, mas também de outros problemas envolvendo seu círculo próximo. Então, primeiro vamos com Veja, porque até os próprios republicanos já estão investigando essa situação. Legisladores de alto escalão do Partido Republicano, geralmente alinhados obviamente com a defesa, romperam fileiras para exigir uma investigação urgente sobre a suposta ordem verbal do secretário de Defesa, Pete Hegseth, aniquilar todos em barcos suspeitos de narcotráfico, inclusive executar sobreviventes feridos após o ataque. Essa é a parte mais delicada, não é? Em 2 de setembro, no Caribe Sul, um comandante dos Estados Unidos da América teria visto outro ataque. Ele teria ordenado um segundo ataque a uma embarcação já neutralizada, para eliminar 2 sobreviventes e cumprir uma diretriz. Disseram que não deveriam restar testemunhas. O saldo da campanha já chega a 83 pessoas que foram eliminadas em mais de 20 ataques realizados. A investigação original fez parte de um vazamento do Washington Post. Sim, vazou por aí. E essa situação foi confirmada? E agora, tanto republicanos quanto democratas estão então convocando um comitê de serviços armados do Senado e da Câmara dos Senadores. Também Roger Wicker e o republicano Mike Rogers. Isso também é confirmado pela Newsweek, que diz que haverá uma investigação. Então isso já saiu do controle de Piscese? Pode ser que vejamos a queda do presidente, do secretário de guerra ou do secretário Piscese. É muito lamentável a participação dele. Ou seja, muitos generais estão muito irritados. Ou seja, o pessoal do Pentágono está muito irritado porque dizem que ele tirou a honra deles, né? Agora, e outras coisas também. O que temos presenciado não é apenas uma operação de investigação, digamos, de um assunto. É relativamente simples, mas está se investigando um possível crime, certo? Ou um crime potencial, um suposto crime, vamos dizer assim, né? A chave seria, então, primeiro a questão da designação dos cartéis de sóis para esses barcos e para o cartel dos sóis e para o regime de Maduro. Tudo isso está acontecendo, já chamando de Foreign Terrorist Organization ou Organização Terrorista Estrangeira. Isso acabou de acontecer, ou seja, já oficialmente. Vem dizendo isso há meses, mas oficialmente, que sejam designados como organização terrorista. Foi no final do mês de novembro, ou seja, na semana passada, é que essa determinação foi oficialmente tomada. Mas os ataques vêm desde setembro, certo? Então já desde aí. Então vamos investigar isso. Com que argumento eles estão atirando neles? De acordo com o que foi relatado, isso indicaria que a liderança sabia que essas ordens estavam violando o direito internacional e a Convenção de Genebra. Sim, fique atento a isso. Ou seja, haveria aqui um problema de tratados existentes, de direito internacional. Olha, é que já tinham sido declarados como terroristas. Ah, tudo bem, mas é que naquele momento ainda não tinha sido declarado. Ou seja, isso ainda não tinha sido aceito. Ao alterar essa classificação, o Pentágono parece testar uma nova doutrina de confrontos, chamada regras de engajamento ou regras de engajamento. Eles estão mudando as regras de operação, que apaga a linha entre a ação policial e basicamente uma guerra aberta. A existência desse memorando, que por sinal é classificado pelo Departamento de Justiça e foi redigido no verão, protege preventivamente o pessoal militar de ser processado por esses ataques. Eles têm isso como uma defesa, mas não fica muito claro se essa defesa realmente vai ser válida. Isso talvez tenha que ir até a Suprema Corte dos Estados Unidos. Bem louco esse assunto, né? Vai ser um assunto que vai ser debatido nesses próximos dias, vai ter um debate sobre essa situação, né? É tremendo. Agora, vamos já para os comentários. Como está Magic Luna? Saudações para toda a comunidade que está chegando, muito obrigado. Tem uma citação bem interessante, diz o seguinte: este memorando, classificado para o Departamento de Justiça, redigido durante o verão, indicava que o pessoal dos Estados Unidos, envolvido nos ataques, não seria processado posteriormente. Ou seja,
Eles já estavam dizendo para eles: não tem problema, não se preocupem. Vocês não vão ser processados porque já existe uma blindagem. Eles só te diriam isso se soubessem que é algo ilegal. Se estão te dizendo, então estará protegido ilegalmente, já que o que você faz não está certo. Ou seja, você está driblando regras conhecidas por todos. Chama a atenção, aliás, a publicação do The New York Post. Mostram Maduro, diz essa publicação. E então colocam, obviamente, um artigo sobre o que está acontecendo lá entre os Estados Unidos e a Venezuela. Esta é uma publicação que chama a atenção. O Maduro ou Maduro Bet, basicamente. Essa é a capa e o tema que chama a atenção dele. Porque, curiosamente, o nome gringo, supõe-se que vem disso, de que os de verde vão embora, né? Gringo, não sei como, mas essa é uma das versões que existem, né? Mas também outro assunto que chama a atenção, né? É esse. Pois essa atualização mostra que continuam as grandes inundações na Indonésia. Já são 600 mortos, lembram que eram 400. Bom, são 600 e há 460 desaparecidos. É muito difícil o que aconteceu lá na Indonésia, no Vietnã, na Malásia, principalmente na Malásia e na Indonésia. Acredito que esses foram os que mais sofreram. Segundo lugar, terceiro lugar, na verdade seria assim. Em primeiro lugar, Indonésia, em segundo lugar, Malásia, em terceiro lugar, Vietnã. Foi difícil para eles. E Filipinas e Índia também tiveram dificuldades com esse assunto, né? Foram tempestades alucinantes que eles viveram. Diziam lá na Malásia que não viam algo assim há 3 séculos. Esse tipo de chuva. Isso, tremendo. Como vocês estão? Saudações, Marcela. Leonardo Rublox, como vão? Que prazer ver vocês. Como estão as coisas por aí? Pergunta Victor. Quando esses sonhos cruzarem o México, diz Gordo Panfletário, saudações, Victor. Como você tem estado? Que pena, amigo, seus argumentos perdem valor por causa dos insultos. Você podia ter comentado sem ofender, mas eu tenho que te dizer adeus, amigo. Adeus, amigo. É uma pena que você não tenha argumento para dialogar, para conversar. É curioso como, de repente, eu sinto que são ou pessoas pagas, ou pessoas que simplesmente não gostam. As coisas não funcionam direito aí, mas enfim. É meio curioso, não curioso, né? É o que sinto. Quando há capacidade de debate, pessoas com argumentos podem te dar uma verdadeira aula sobre um tema, definitivamente. Mesmo que você não concorde com alguém quando faltam argumentos. Gordo, desculpa. Quer dizer, isso não é engraçado, mas tudo bem, ele diz. Saudações, como você tem estado, Francisco? Saudações até o Texas, diz. Que estranho seria se o México processasse hoje os Estados Unidos pelos territórios perdidos em 1848? Obrigado, como tem estado, Francisco? Bem, não acredito, mas se acontecer, comentaremos. Sinceramente, não acredito. Francisco, como você está? O que me conta? Vi que nenhum país respeita os acordos de Nuremberg, ele disse. Diz Leonardo, bem sim, há países que respeitam. Não, sim, de fato, nem todos os países respeitam. Não pode ser. Mas deve haver alguns pontos, talvez, que ficaram obsoletos. Também, digo, quanto tempo se passou. Mas já que você não respeita o direito internacional, seja os Estados Unidos, seja a Rússia, ou seja quem for, então está errado, diz. Saudações, Pepe, como vai, Mário Balcon? Saudações à Argentina. Olá, Verônica de la Cruz. Como vai? Como você tem estado? E aí? O que é, Mário Solteiros? Como vai? Saudações, Mário. E aí, Alex Medina, você diz? O avião russo que está na Venezuela é para transportar os turistas que vão para Cuba. Ele diz, não é assim. É ponto de partida desses aviões. Na verdade, eles já foram ontem. Não, é outro avião, geralmente usado pelo governo ou inteligência. Não tem relação com isso. Te mando um abraço do Maio e da Luna. Como você tem estado? Muito bem, Omar. Diz. No trabalho, muitos estudantes tentam falar espanhol. E não porque os outros não saibam inglês, mas porque gostam de aprender idiomas. Sim, Omar, totalmente. Há alguns anos fui para a Califórnia ou para Los Angeles. E eu ainda, com a ilusão de que gosto de conversar com as pessoas, disse:
vamos praticar o inglês. Que legal, né? E não sei o quê. E então a pessoa que me ajudou até a organizar as viagens também chamava Ubers para mim. Não, porque naquela época ainda não tinham chegado ou estavam começando a chegar no México. E aí eu pegava todo tipo de gente, né? Pegava asiáticos, afro-americanos e todos falavam espanhol. Eu dizia, não quer falar inglês? Diziam, não, é que eu quero praticar espanhol, diziam. Então eles iam falando espanhol, além de tudo com um espanhol excelente, e eu não. Bom, tudo bem. Não tive oportunidade de praticar o inglês além de ler algumas coisinhas. Quase tudo também estava em espanhol. Quer dizer, era tipo assim. Pelo menos na Califórnia, obviamente se você vai para outros estados é diferente, né? Mas na Califórnia sim. Muita gente querendo falar espanhol e que não consegue. Ou seja, não eram latinos, né? Ou seja, com quem eu acabei conversando não eram latinos, eram americanos típicos, né? Basicamente não. Mas falando espanhol perfeitamente, é muito louco. Eles dizem, como você está, Jerez? Saúde, dizem saúde, Pepe, vejo vocês na televisão. Acabou de publicar a presidenta do Conselho Nacional Eleitoral, que a diferença em Honduras está entre 1 e 2. Já são 576 mil votos de loucura os apurados, ou seja, 57% da contagem. E bem apertado. Aí o assunto não está tão difícil, esse assunto. Vamos ver o que o pessoal de Honduras comenta, ou seja, né, o que dizem. Não sei se estão nos assistindo agora, mas seria ótimo. Seus comentários dizem que eles não é que... Sim, se eu pular o comentário, ou seja, é como ter medo deles, né? Por isso acho importante ler e expor os comentários. No final das contas, é o que são. Esse tipo de troll ou de gente que não tem argumento além de insultar. Essa é a ideia, por isso a gente lê, mas se insultam, a gente responde, a gente diz tchau. Não é isso. Também não vamos ficar reclamando só porque insultam assim, mas se tiver argumentos, ótimo, seja bem-vindo, né? Ou seja, Pepe diz, segundo os acordos de Nuremberg, dizem, eles têm que fazer a gente respeitar a Corte Internacional. Dizem que tem que fazer a gente respeitar a Corte Internacional, mas não tem meios para que as potências cumpram. Diz, não. Bom, se você fala só das potências, se não, vamos dizer, as 5 potências não estão longe de cumprir. E além disso, eles mesmos se vetam, ou seja, se precisam tomar uma decisão, vão ao Conselho de Segurança. E eles mesmos vetam o que não lhes convém. Ou seja, basicamente, isso teria que acabar. Não pode ser que uma potência vete qualquer coisa, né? Ou seja, se disserem não, veta e pronto. Mas mesmo assim, continuaremos indo. Que fosse obrigatório manter a paz, e se você sabe que está obrigado à paz, você... Qualquer país, não importa qual seja. Não sei quem vai obrigar ou avisar ele. Ah, bom, quer dizer, eu te obrigo a estar em... Não é assim, não tem nada disso, não tem nada disso, só isso. É como uma papelada. E se você quiser fazer assim? Que desastre, tantos defendendo criminosos. Fim do mundo, diz apura-te meteorito. Como foi o seu like? Saudações, muito boa noite. Este é um cumprimento para toda a comunidade que está chegando, não é? Muito obrigado, Rublos Francisco, como você tem estado? Muito boa noite, saudações. Quem mais está por aí? Diz Miguel, como você tem estado? Saudações, Miguel Ângelo, tudo bem? Tudo bem? Como você tem estado? Está tudo bem. Adruti, e aí? Saudações também, um grande abraço, Miguel Alejandro, como você tem estado? Mas alguém está por aí também? Belinda, saudações, Belinda, como vai? Muito bom, vamos nessa, né? Vamos para outros temas importantes. Temos um relatório do Atlas que será apresentado no Pepe Clips em breve. Por aí um tema interessante, muito legal. E também há um relatório que foi publicado por um jornalista que me parecia ser até na Fox News. Aí temos o vídeo em que falam sobre um relatório que estaria para sair, que tem relação com as audiências dos Estados Unidos sobre o tema objeto voador não identificado e todas essas investigações que estão fazendo. Se o relatório sair, eles garantem que marcará um antes e depois, ou seja, mudará paradigmas mundiais. Esse é o assunto deles. Vamos conversar, ver o que acham e ir para lá.
Se quiserem, assistimos uns clipes e seguimos conversando. Até logo! Obrigado por assistir ao noticiário PP ao vivo, onde os acontecimentos do planeta Terra e os segredos do espaço exterior são analisados como em nenhum outro lugar. Obrigado por se inscrever.